Olá, internautas da página Notícias da Hora, eu sou Williams França e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pelo seu melhor e mais acessado portal de notícias. Eu sempre inicio, o nosso podcast dizendo que se você quiser se manter bem informado, bem atualizado, com tudo que está acontecendo no estado, no Brasil e no mundo, acesse www.noticiasdahora.com.br. Olha, você que está me assistindo agora, você está tendo a oportunidade, eu estou estreando hoje, inclusive, com um super podcast, transmissão ao vivo pelo Instagram. Então, se você quiser bater um papo comigo, se você quiser debater os assuntos que vão ser tratados aqui no podcast, você pode estar enviando as suas perguntas aqui pelo comentário que eu vou estar acompanhando. Hoje, um podcast imperdível, Quem não ouviu falar, na triste notícia, do advogado colunista e funcionário do Ministério Público do Estado do Acre, Moisés de Alecastro, que foi morto no seu apartamento, só que ainda existe dúvidas que sondam esse crime. E eu estou tendo o prazer de receber hoje aqui nos estúdios o advogado de defesa do Antônio. O Antônio, para vocês terem uma ideia, é o principal suspeito de ter cometido o crime contra o Moisés de Alecastro. E eu estou tendo a honra de receber o advogado e amigo pessoal também, o Fontinelli, Valber Fontinelli, mas só conhecido como Fontinelli, e ele vai trazer aqui informações que muitas pessoas ainda na sociedade não têm o conhecimento, não sabem, como dizem no jornalismo, toda história tem dois lados, se duvidar até três. Então, fique aí de olho nesse podcast que você vai poder acompanhar aqui através do Instagram e nas nossas redes sociais, tá bom? Quero, antes de passar a palavra pro Fontinelli, quero agradecer aos meus parceiros, ao Ara Super, quero agradecer a Sem Fronteira, a Smart Fit, que sempre colaboraram, e, claro, a Bstrong, casa de suplementos que fica aqui em frente ao elevado Best Bocalon na Smart Fit, tá? Se você quiser um suplemento de qualidade, polivitamínicos, creatina, whey, o que você precisar para que sua saúde possa melhorar, eu recomendo você ir na Bstrong, tá bom? Eu faço parte da família e garanto a vocês. Sem muitas delongas, vou bater um papo aqui com o Fontinelli, como já anunciei para vocês, Quero já de antemão agradecer, meu amigo, por você ter escolhido vir bater esse papo aqui no nosso podcast, Eu sei que já é de casa. Obrigado mais uma vez por ter aceitado vir bater esse papo. Boa noite, Williams. Então, Williams, é um assunto que eu estava meio que me esquivando de comentar, mas para você, eu me dispus e estou aqui à disposição. Agradeço aí pelo espaço e vamos aqui bater um papo e vamos conversar um pouco sobre as perguntas, que virão de você para mim, e eu vou tentar respondê-las da melhor forma possível. Valber, a primeira pergunta que eu tenho é, o advogado muitas vezes ele escolhe o cliente, vamos dizer assim, Ele vê um caso e, não, eu vou lá, vou conversar com esse cliente, vou ver como é que funciona, como é que tá, se dá para pegar ou não dá o caso, e a gente vê que existe situações de defesa que é bem complicado, Esse, por exemplo, é um deles. Por quê? Eu digo porque, por exemplo, o Ministério Público do Estado do Acre está muito empenhado na condenação do Antônio, E existem fatos também de crimes hediondos, O que te motivou a pegar esse caso? Primeiro, Williams, a gente que trabalha na advocacia criminal, a gente aprende que nós somos uma figura importante e no que tange a esse tipo de crimes, nós somos essencial. Inclusive, sem a figura da defesa, seja ela representada pela Defensoria Pública, na pessoa de um defensor, ou por um advogado particular, sem ela o processo não anda. Então não há nem aplicação da justiça. E as pessoas, elas nos procuram com as mais diversas situações. E uma causa dessa, eu tenho certeza que as pessoas que nos ouvem, que nos veem, a sociedade, até mesmo familiares e amigos, perguntam: doutor Fontinelli, como que o senhor defende uma pessoa dessa? Mas eu tenho uma resposta. E então fui procurado, conversei com a família, e antemão eu digo que esse caso eu estou atuando em conjunto com o advogado criminalista muito bem qualificado, que é o doutor David Santos. Nós dois atuamos nessa causa e reunimos com a família, conversei também com o acusado lá no complexo penitenciário
Francisco de Oliveira Conde, e, baseado em algumas análises, eu decidi atuar na defesa dele. Inclusive, o senhor esteve no presídio, o senhor chegou a conversar com o Antônio, né? Como é que ele está? O que ele fala, assim, de antemão, qual é o sentimento dele? Primeiro, pessoal, esclareça-se que Antônio é réu confesso, né? Ele confessou. Aqui não tem uma investigação para conseguir chegar à autoria delitiva, mas já tem um réu confesso. Então ele confessou diante da autoridade policial e também diante do juízo no âmbito da audiência de custódia. Muito arrependido. Inclusive ele decidiu se entregar. A decisão foi dele mesmo? Foi dele. Mesmo. E ele pediu alguma coisa para o senhor? Fez algum pedido? Ele... Seguro, né? Está na cela do seguro. Isso aí... O que é a cela do seguro para as pessoas entenderem que estão assistindo? No complexo penitenciário existe o pavilhão, aquela extensão, e de um lado e de outro tem a cela. E bem na frente tem uma parte isolada, que em cada lado tem uma cela. Em tese, essas pessoas que estão lá não têm contato com os outros presos, né? Então, eles ficam isolados. E para a segurança, baseado em algumas circunstâncias e alguns crimes de repercussão social, o Estado, com o fim de proteger e de tutelar e cautelar a integridade física do custodiado, eles os colocam nessa unidade de seguro. Doutor, nesse momento do processo, a denúncia apenas foi recebida, né? Vamos dizer assim. Isso. Juridicamente, isso significa que nenhuma motivação até então foi comprovada em relação ao fato ocorrido, né? Eu decidi, inclusive eu me abstive até de algumas entrevistas, o doutor David chegou a falar, justamente porque, Williams, eu acredito que aqui não se está para defender uma pessoa, colocar ele como inocente, né? O próprio Antônio disse, não, eu pratiquei o crime, estou arrependido e estou me entregando ao Estado juiz para cumprir a minha pena. Só que existe uma diferença entre a ação vingativa do Estado e a ação punitiva do Estado. O Estado não deve ser uma pessoa de vingança, não pode ser um agente de vingança. O Estado tem que aplicar a punibilidade e não a vingança. Então, eu acho que, na minha concepção, o Ministério Público está atuando muito na questão midiática, com maior respeito à instituição, mas eu estou falando aqui baseado em algumas entrevistas, né, de promotores que afirmam que há outros motivos, né, inclusive no âmbito da ideologia de gênero, opção sexual, que levou esse crime. Então, eu decidi falar justamente porque eu analisei os fatos. E o sistema de justiça, ele não trabalha com o intuito de trazer uma resposta vingativa, mas sim a punibilidade, e a punibilidade é diferente da vingança, porque a vingança, ela transcende, ela ultrapassa a esfera dos fatos. A punibilidade não, ela tem que ser coerente com os fatos. Então, o sistema de justiça, na pessoa da autoridade policial, da polícia judiciária que investiga, que elabora o inquérito, o Ministério Público na figura do órgão acusador e o Judiciário na figura daquele que aplica a lei, é chamado sistema de justiça que tem o intuito de aplicar a punibilidade. Eles têm que estar centrado e baseado nos fatos. Então o delegado não pode exarar um relatório além do que aconteceu. Um perito que chegou lá, sabemos que quando tem um corpo, há um exame de corpo de delito, então o perito não pode inventar uma lesão que não tem. Ele tem que transcrever e fotografar as lesões realistas. Então o Ministério Público, como acusador, ele tem que acusar conforme os fatos, né? E eu analisei que algumas afirmações do órgão ministerial não estão conforme os fatos. Por isso que eu me dispus a esclarecer alguns pontos hoje. Doutor, vamos lá. O Ministério Público do Estado do Acre, ele fez, inclusive, algumas manifestações na imprensa local, inclusive no jornal que eu trabalho, foi publicado uma nota, onde eles colocam o Antônio como um crime cometido por homofobia e ódio, né? Uhum. E assim,
Já que existe, eu, por exemplo, já tenho informação, né, de que, por exemplo, o Antônio já se relacionava com o Moisés há bastante tempo. Então, assim, como pode uma pessoa cometer um ato de homofobia se ela já se relacionava com aquela pessoa? O senhor pode trazer um fato concreto sobre isso? Isso. Eu vou aqui falar um pouco da denúncia, porque a denúncia é um instrumento inicial, é a petição inicial do órgão acusador do Ministério Público. E na própria denúncia, a promotoria diz que e afirma, inclusive o Antônio também em seu depoimento, e o Antônio, ele chegou para dizer a verdade. Ele se entregou para dizer a verdade. E falou também isso para mim, e eu acreditei. Eles tinham um relacionamento já de muito tempo. Eu ouvi de um parente próximo que esse relacionamento se estendia por mais de 4 anos. E que, devido à opção sexual da vítima, foi que eles se aproximaram. Então, será que há uma possibilidade? É o que falei anteriormente. O órgão acusador não pode transcender aos fatos. Então, não há como se enquadrar nessa situação que o motivo do crime foi oriundo do ódio, oriundo de homofobia, do ódio à opção sexual da vítima, porque os dois já se relacionavam justamente pela opção sexual da vítima. E se você analisar todo ali o arcabouço probatório e factual, foi um crime pontual, Williams. Foi ali uma situação que ocorreu, uma discussão que ocorreu, baseada em eventos, né, que eu não vou falar, mas foi algo bem pontual. E aconteceu. Eles não saíram de casa para praticar esse crime. Inclusive, eles chegaram à residência da vítima por convite da própria vítima. Então, eles não foram praticar um crime. Aconteceram eventos ali que levou a essa situação por uma questão, e confirme e reafirme, pontual, sem nada de ódio e sem nada de homofobia. Eu vou fazer essa pergunta, né? Mas cabe o senhor responder ou não. E se souber também, né? Ele, nesse período que o senhor teve com ele lá no presídio, em algum momento o senhor perguntou por que você matou Moisés? Perguntei. Perguntou? Perguntei. E o que ele disse? Olha, no momento eu não vou conseguir explicar. Aliás, no momento não é que eu não vou conseguir, no momento eu não vou explicar. Porque eu entendo que é uma matéria mais processual e eu também quero aqui, eu tenho certeza que alguém está nos vendo que conhecia a vítima, e desde já eu quero dizer que eu não estou aqui defendendo por questão de ideologia, eu estou defendendo, estou fazendo uma defesa técnica pela qual eu fui contratado junto com o Dr. Dave para atuar. Se não fosse eu, seria outro, e seria um defensor público pago pelo Estado, pago por nós contribuintes, né? Eu estou defendendo que a pena seja aplicada de forma justa. Porque a ação punitiva do Estado, ela também tem que ser embasada na lei e nos fatos. E principalmente no princípio da proporcionalidade, que é o fato e a aplicação da lei. Então, não tem como... Olha só a diferença, Williams. Abre-se um parêntese. Um crime de homicídio simples, a pena é de 6 a 12. E um homicídio qualificado é de 12 a 30. Inclusive, tem homicídio qualificado no Brasil, que é o feminicídio, pode chegar até 40. Então, a gente atua, às vezes, é só para que a pena seja aplicada conforme o fato. Não é para dizer, ele não matou, ele é inocente, ele é uma pessoa boa, um anjinho, não. É que o fato seja coerente com a pena, e a pena coerente com os fatos. E ele falou os motivos pelos quais, e pode ter certeza, que foi uma situação que poderia ser evitada. E ele se arrepende muito por isso, porque foi algo momentâneo, foi situações pontuais, de natureza bem íntima e pessoal, também cercada por esse relacionamento que ele tinha com a vítima. Inclusive, a gente que trabalha no meio jornalístico, a gente tem informações que são parecidas, outras não. Por exemplo, essa dele de ter tido uma terceira pessoa na cena do crime, né?
Como foi que essa terceira pessoa foi parar lá? Porque até então ele é réu confesso, o Antônio, que foi o que desferiu a facada no colunista Moisés de Alecastro. E essa terceira pessoa, como é que ela foi parar lá? Essa terceira pessoa, inclusive, ela tem advogado, mas vou falar aqui uma situação estritamente processual. Ela foi convidada, né? Ela foi convidada também, foi convidada pelo Antônio, que já tinha um relacionamento com Moisés, e que Moisés, ele outorgou essa entrada dessa terceira pessoa em sua residência. Aí, depois dessa confusão, que ele também entrou como investigado e também sobre ele está a denúncia. Na verdade, vamos lá. O Antônio já foi convidado pelo Moisés para o apartamento, vamos dizer assim, já sabendo do que ia acontecer. Essa terceira pessoa foi chamada no mesmo intuito, então. O ambiente estava um ambiente de diversão, né? De diversão. De diversão, né? Diversão, entre aspas, né? Aquele fim de semana, uma cervejinha, tira-gosto. Assim, juridicamente falando, claro que ainda está tudo no início, né? Mas juridicamente, essa terceira pessoa, ela tem alguma probabilidade de sair ilesa, né? Ilesa, eu digo no sentido de não ter de ser absolvida por esse fato, não? Tem porque... Ela não teve participação no crime, né? Ela tem possibilidade de ser condenada e ser absolvida. Porque, Williams, o impressionante é que quem julga esse tipo de crime é a sociedade. Inclusive vai ser júri popular, né? Júri popular. Então, eu já vi pessoa ser absolvida tendo prova ali de vídeo, de imagem. E aí o Tribunal do Júri decidiu inocentar. Porque o julgamento pelo Tribunal do Júri, ele está totalmente vinculado à cognição da pessoa que vai julgar. Então, se ela achar... Ela está preocupada com lei, não. E tem pessoa que nem de lei conhece. Ela achou, rapaz, eu vou absolver essa pessoa. E volta e absolve. Vai um pouco na direção de, por exemplo, o Ministério Público quer a todo momento alegar que o crime cometido pelo Moisés de Alecastro foi um crime de homofobia e ódio. Mas aí cabe o júri entender isso, não o que o Ministério Público vai alegar, né? A tranquilidade que eu disse para o acusado e seus familiares, porque os familiares... Ninguém quer ter um familiar numa situação dessa. Mas um familiar quer que seja aplicada uma pena justa. Então, eu entendo que, voltando, a tranquilidade que a defesa proferiu aos familiares é que não há lógica factual em enquadrar esse homicídio com motivação de ódio ou por questão de ideologia de gênero ou opção sexual. Não tem lógica, não tem como. O Antônio chegou a falar para o senhor quanto tempo eles já se relacionavam? O Antônio falou há mais de 2 anos. Um familiar dele, um irmão, falou uns 4 anos. Ou seja, está desencontrada a informação. E a mãe também disse que conhecia, inclusive o Antônio diz, eu consigo provar, eu tinha acessibilidade até algumas cartão de crédito, eu fazia compra para ele, e as pessoas do nosso convívio sabiam que a gente tinha um relacionamento. Ou seja, o Moisés conhecia perfeitamente o Antônio. Isso, então o Antônio foi para casa de Moisés, não foi para matar, foi um encontro como qualquer casual. Outro. Né? Ele chamou um amigo, porque às vezes você, um namorado leva um amigo também. Agora, o que aconteceu lá, que pontualmente que levou o crime, que são situações mais intrínsecas, né, ao processo e mais individual da vítima e dos acusados. Claro, o senhor é advogado de defesa, o senhor vai analisar pelo que o senhor lê, mas se tivesse como ficar isento, assim... O que é que o senhor acredita? O senhor acredita, dentro desses fatos, que, por exemplo, muito da sociedade não sabe, que até então o que se sabe é que o Antônio era um desconhecido, o Antônio foi pego em uma situação casual, mas na verdade o que aconteceu foi que já havia uma relação. Então, a gente já pode descaracterizar aí qualquer tipo de crime de homofobia. William, como eu te falo, é por uma questão lógica, né? Não tem como. Como é que o cara vai se relacionar com a pessoa se ele, vamos dizer, homofobia é uma pessoa, todo mundo sabe, não precisa dizer aqui, né? É ódio, a orientação sexual de outra pessoa, é não aceitar tudo, tem gente que se revolta porque o outro é homossexual, quer ir lá bater, matar, não é? Aqui não é esse o caso, porque se já havia uma convivência de 2 anos por parte dele e a família diz que há mais de 4, então ele sabia muito bem o que estava fazendo. E tinha, né, em todo relacionamento, e principalmente, né, Williams, uma questão bem técnica, não valorativa, não opinativa, mas a vítima era uma pessoa de muito conhecimento, um servidor do Ministério Público do Estado do Acre, e ele outorgou a Antônio um certo grau de intimidade, confiabilidade,
ao ponto de colocá-lo, né, na sua residência, no seu quarto. Então, há também, abre-se um parêntese, o Ministério Público também denuncia a prática também do delito do roubo qualificado. Mas eu também é o que eu ia perguntar. Houve roubo? Eu não vejo o roubo porque o Antônio utilizou o veículo da vítima para fugir, tanto que deixou lá num lugar mais ermo, né? Abandonou, que é a forma mais simples de falar. E o celular, ele levou os policiais até o local para tentar encontrar o celular. Então ele se desfez do celular e também se desfez do veículo. E os policiais foram lá e não conseguiram achar, mas ele apontou. Ele está disposto a falar tudo, a verdade. A verdade. Então o veículo foi levado apenas para ele se evadir do local, naquele momento de nervosismo. E tanto que ele deixou o veículo depois, não vendeu, alguns bens que ele levou, ele indicou, e principalmente o celular da vítima, ele indicou onde estava, infelizmente não foi achado. Não foi achado. Não foi achado. O que vocês. Depois de senhor analisar esse caso, o que o senhor acredita que possa vir de novidade aí nesse caso em relação a querer imputar o crime de homofobia no Antônio? A novidade é que eu acho que o próprio Ministério Público, em algum momento, vai ter que afirmar que não há elementos, né? Porque a pessoa, Williams, na minha concepção e por uma questão processual, a autoridade policial, que é a polícia judiciária, a polícia investigativa, que ela está na ponta, ela que faz as ocorrências, o perito criminal faz parte da polícia judiciária, o relatório do delegado responsável é bem técnico, é bem simples, não tem como, não há lógica, e tu sabe que a dúvida e direito penal não andam juntas, né? Não andam na mesma linha, não sentam no mesmo ambiente, a dúvida e o processo penal, não pode ter. Então, eu acho que a novidade seria do Ministério Público ele reconhecer que não há, a motivação criminosa não foi vinculado ao ódio e não por questão de ideologia ou opção sexual. Eles, no dia da ocorrida, eles estavam consumindo algum tipo de droga ilícita, o Antônio falou? Olha, dentro do processo que está nos autos, o Antônio, isso aqui é questão do acusado, ele afirmou que estavam bebendo e, bebendo. Bebida alcoólica. Inclusive, ele disse que quando foi convidado por Moisés, ele estava na distribuidora. O Antônio estava no distribuidor. Aqui, acho que do Vilage, salvo engano. Aí o Moisés parou lá. Aí, Moisés mandou mensagem e disse, vem aqui. Aí, estou com um amigo. Não, então venham vocês dois. E assim foi o que o Antônio me disse. Assim foi passado, né? Valber, eu conhecia o Moisés, inclusive da época de X43, Mamão Café, rapaz, Imperador Galvez, Levilage no Bosque, antigamente na década de 90. Então é uma pessoa que eu conheci, assim como temos diversos amigos em comuns. E o que me comentaram, e que não foi só uma pessoa, não foi duas, é que eu não estou trazendo nenhuma fofoca, eu estou trazendo algo que amigos meus pessoais, os quais a gente conviveu, eles conheciam mais do que eu. É que, por exemplo, já houve tempo que o Moisés, por exemplo, e eu não estou falando aqui, pode até falar assim, mas o cara não está aqui para se defender. Não estou aqui colocando uma cruz nele. Como eu disse, eu conhecia, era um amigo que eu tinha. Mas a verdade seja dita, que muitas vezes ele circulava em alguns bairros periféricos e escolhia o parceiro em olhar para ele ali. Estava ali, vai, vem cá. Aí ia lá, negociava o valor, levava para casa. Isso diversos amigos nossos em comuns comentaram. E o Ministério Público, eu até digo que muitas vezes falta vamos dizer assim, uma campanha de orientação para a classe LGBT, o qual eu tenho o maior respeito e tenho amigos queridos, Alex Thomas, tenho vários outros amigos que são homossexuais, sou uma pessoa completamente odeio preconceito, mas uma orientação para que essas pessoas elas tomem cuidado com essas coisas, com esse tipo de parceiro, onde vai conhecer a pessoa, porque muitas vezes a pessoa, uma situação dessa daí, eu já vou dizer aqui, você é advogado de defesa, né, mas eu já vejo assim, por exemplo, existe relatos também que o Antônio era usuário de entorpecente, era usuário de droga, né, e muitas vezes, motivado a essa droga, acaba acontecendo crime. Será que quando ele foi lá para Moisés, ele já não havia usado droga? Né? Então fica essas perguntas, né?
que é que tu me diz sobre isso? Williams, é o seguinte, se eu fosse falar aqui o que está no processo, eu digo o que é que está no processo. Também os depoimentos dos acusados, né? Obviamente que a vítima não se defende, mas tem uma coisa que é verdadeira, é assertiva e ninguém tira. Os amigos de Moisés, da vítima, pelos quais eu me solidarizo, né? Embora eu esteja prestando uma defesa técnica, mas os amigos e os familiares conhecem a pessoa, né? Então, o que você afirmou aí, que você falou, acredito que quem conhecia a vítima talvez possa dizer, não, talvez o Williams esteja... Então, a família e os amigos sabem, né, que... Por que ele se relacionou com esse rapaz? Qual o intuito? Por que ele chamou essas duas pessoas? Uma pessoa que... O servidor do Ministério Público, e aqui é um alerta social, né? Esse tipo de crime já aconteceram várias vezes no Acre, no Brasil, de você levar para sua intimidade pessoas que você não conhece. E Antônio, ele disse, olha, foi uma situação pontual que eu me arrependo, não deveria ter feito, mas também eu fui levado pelo uso da droga e também ter ingerido bebida alcoólica. Isso aqui ele afirmou para mim. Então, eu não vou dizer que Moisés ingeriu, que Moisés usou, mas Antônio disse que havia consumido entorpecente e droga. Que, inclusive, nós sabemos que o álcool e droga não é uma combinação muito boa e que acaba fazendo... Sem tais entorpecentes, sem tais componentes químicos, muitas tragédias nesse já aconteceram, né? Já aconteceram também, né? Também e é duas coisas que misturadas a gente sabe que vai dar merda. Não adianta, né? Não adianta, né? É coisa assim que muitas vezes a pessoa não tem nem coragem, mas para estar estando sob efeito, cria-se ali aquela coragem, né? E o Antônio, ele era réu primário? Sim. Réu primário. Sim. Você vê, né? Não, nem... Ele é uma pessoa da colônia, né? Um menino da colônia. É da colônia ele? É tanto que quando ele abandonou o veículo, ele foi para a colônia. Então, se você olhar para ele, você jamais vai imaginar. É uma pessoa franzina, afilada, sem nenhuma tatuagem, sem nenhum brinco, corte de cabelo normal. Ele em algum momento afirmou para ti que ele é homossexual? Não, ele falou que, eu vou usar aqui o termo, que ele pegava, que ele era o ativo. Era o ativo. Sim, que o pessoal, porque o homem fala, né? Eu saio, mas é porque eu sou o ativo da história. Mas que sabemos que também é homossexual, né? Porque quem se relaciona, exatamente, né, também não pode dizer, eu sou ativo. Não, se relaciona com homossexual, homossexual. Mas ele se considera? Ele falou pra ti? Não, ele só falou... Que era o ativo. Entendi. Tem mais alguma coisa, Valber, que tu queira falar, Fontinelli, que tu queira falar a respeito desse assunto, que eu não toquei no assunto? Williams, é um processo muito pesado para mim e para o Dr. David, que estamos trabalhando nele. Muitas pessoas já sabem que nós estamos atuando nesse processo. Eu tenho outros processos também, mas eu escolhi isso e eu nunca disse nem direi que ele é inocente. Mas eu acho que tem que ser aplicado a ele a pena justa do que realmente ele praticou. Que não foi crime por motivo de ideologia de gênero, de opção sexual e muito menos para roubar. Ele não matou para furtar. Foi algo pontual e a defesa tem se preparado com outros elementos probatórios, né, que foram dispostos à defesa e também combatendo algumas alegações infundadas do Ministério Público, que com certeza ali, diante do conselho de sentença, diante do tribunal do júri, que pessoas que vão pensar, pessoas que vão ouvir os dois lados, igual você falou muito bem, é uma máxima do jornalismo, que sempre tem dois lados e às vezes tem mais de dois, né? Tem mais de dois. Então, a defesa que está se manifestando para dizer que nega veementemente, conforme os fatos, que não teve ódio e nem homofobia e que nós vamos trabalhar, vamos para o tribunal do júri, quem vai julgar vai ser pessoas igual a mim, igual a você, vamos fazer a nossa parte, vamos atuar e vamos trabalhar, e eu tenho certeza que a surpresa que eu lhe falei, que você perguntou do Ministério Público, talvez dessa tese deles não prevalecer diante do conselho de sentença ali no âmbito do tribunal do júri. Tribunal do Júri. Valber, Fontinelli, então
pelo que você está me falando aqui, pelo que eu já pude acompanhar na mídia, né? E também com amigos meus que têm fontes boas dentro do Ministério Público, dentro da Justiça, hoje eu acredito veemente que descarto completamente o argumento do Ministério Público de querer amputar o crime de homofobia no Antônio, né? E ódio devido à morte do colunista Moisés de Alecastro. Então isso aqui é uma opinião particular minha, como todos têm. O Ministério Público tem o direito de se manifestar, o Valber está aqui, Fontinelli está aqui falando pelo Antônio, que é o principal suspeito, principal suspeito, né? E confesso, né? E confesso, réu confesso do crime contra o colunista, né? E é um direito de você também que está nos assistindo, né, acompanhar. Agora, claro que, como eu disse, cabe uma reflexão para a gente abrir mais aí campanhas, né, para que os homossexuais, o Fontinelli, de uma forma geral, sejam protegidos, porque a gente sabe que existe muita gente realmente preconceituosa, que comete crime de homofobia, comete crime de racismo, comete diversos crimes, e a gente tem que combater isso. E como é que se combate? Pegando alguém como exemplo para dizer, olha, isso aqui aconteceu devido a isso. Né? E não ficar querendo amputar um crime, querer dizer que aquilo ali é certo, que a gente sabe que existe duas vezes de fatos. Isso. Né? Bem, é o que eu tenho a dizer para não falar demais, porque é algo bem delicado. Como eu disse, era um amigo que eu tinha, conhecia ele de muitos anos. Só para quem vocês terem uma ideia, você que está mexendo, do tempo do estacionamento do 14 bis. Vocês têm uma ideia, quando o negócio era diferenciado naquela época. Não sei se é do teu tempo. Rapaz, eu não cheguei a pisar lá, não. Pois é, do tempo do 14 bis, onde tinha o Mamão Café, onde a gente, sabe, tinha X43. Então eu conheço o Moisés de muitos anos. Ele é bem perto ali daquele que faz a feijoada, que eu estou esquecendo o nome dele, que também é colunista. Eu não estou lembrado agora. Ele sempre tem uma feijoada famosa dele, que eu não estou lembrado, mas é amigo também do Moisés. Tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar? Williams, esse processo ele está andando muito rápido, né? E eu tenho uma crítica aqui, tirando, né, os amigos familiares, eu tenho uma crítica aqui ao sistema de justiça, uma crítica construtiva, e assim como eles também têm crítica a muitas vezes a atuação dos advogados. O Estado juiz, o Estado punitivo, o sistema de justiça, polícia, Ministério Público, Judiciário, tem que tratar todos os crimes como um crime contra uma vida, contra uma pessoa. Não é porque a vítima era servidora do Ministério Público, tinha vínculo com o Judiciário, que o Ministério Público e o Judiciário, que a polícia tem que dar uma resposta mais rápida. O sistema de justiça não é esse. O sistema punitivo, ele não existe para vingar. O Estado juiz tem que dar resposta para todos os crimes, seja eles com vítima pobre, rica, importante ou, entre aspas, menos importante para a sociedade. É inadmissível pessoas presas esperando um júri há mais de 2 anos, né? Porque talvez o Estado punitivo tem que ser igualitário para todos. Então, a atuação do Estado nesse caso, a atuação do Ministério Público nesse caso, não tem que ser um ativismo ministerial em busca de uma vingança por um servidor. Não, tem que ser técnico, tem que tratar um crime, um réu e uma vítima, e as sanções aplicadas de forma justas, conforme os fatos, conforme os acontecimentos. Tá bom, amigo. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso podcast. Tá? Você sabe que aqui as portas estão abertas para quando você quiser voltar, quiser bater um papo. Muito obrigado de verdade. E quando tiver novidade, tiver alguma outra assunto, outro tema, ou até mesmo sobre isso, se você quiser voltar, você sabe que está convidado. Williams, eu agradeço. Como eu lhe falei, né, eu fui procurado por outras fontes, mas é um tema muito sensível, né, porque eu posso atingir. Tenho muitos amigos, promotores e juízes, né, eu fui servidor do judiciário, tive muito ali, mas eles têm maturidade para saber que é o meu trabalho. É normal você ali ter um embate com o promotor, com o juiz, depois se encontrar na academia, dar um abraço, porque é o nosso trabalho, né? É igual o trabalho do médico. O médico vai atender somente pessoas boas? Não tem que chegar lá precisando, é um trabalho técnico. E aí nós conversamos e eu decidi, ontem eu meio que puxei um pouco, né? Não consegui vir, e hoje estamos aqui. E para dizer, meu amigo, que tem muita coisa para rolar nesse processo. E sempre que precisar, sempre que quiser alguma informação, transmitir para a sociedade,
alguma informação sobre isso, eu estaria à disposição, tá bom? Muito obrigado. E você sabe que você pode contar comigo. Tem meu respeito. Muito obrigado, meu amigo. Eu digo mesmo. É um jornalista, abra-se aspas, tira-se esse caso. Vamos falar agora. Eu falei no início. Como é importante a tua atuação, Williams, porque eu nunca vi tu com pretensão política. Né? A tua pretensão é social. É social. Hoje você vê alguém aí, pessoas fazendo um bom trabalho, aí você já começa a seguir, começa a parabenizar a pessoa que não, a pessoa é política. É verdade. Aí será que a sociedade, será que as pessoas estão fazendo pelo bem das outras ou por interesses? Será Né? se é isso, né? Então eu parabenizo teu jornalismo porque há muito tempo você faz trabalho, você nunca me cobrou nada, nunca me... Então eu parabenizo você e digo as suas intenções extra câmeras aqui são muito boas e parabéns, de verdade. Obrigado, meu amigo. Fico lisonjeado de ouvir isso de você. Obrigado mesmo, tá? E a vocês que nos acompanharam no Instagram, né? Olha, iniciamos aqui a nossa live. Claro que teve uma oscilação, vamos melhorar da próxima. A questão aqui é sempre melhorar. Lembrando que na próxima semana nós estamos de volta com mais um podcast. Se você quiser se manter bem informado, lembre-se, www.noticiasdahora.com.br. A gente se vê na próxima, hein? Tchau, tchau.